Muito bem, meu amigo. Temos aí um bloco pendurado a dois fios que formam, com a horizontal, ângulos diferentes. Muito bem, a geometria ensina que esses dois ângulos acabam sendo alternos e internos, já que esse segmento reto horizontal é paralelo a este. Assim como esses dois ângulos também são iguais. Muito bem. Chamemos de T2 a força aplicada por um dos fios, T1 a força aplicada pelo outro. Observe que não são iguais. E o peso, a intensidade da força vertical atuante sobre aquele ponto. Vamos decompor as forças na direção horizontal e vertical. Observe. T2 forma um ângulo θ2 com a horizontal, ângulo que nós tínhamos dado aqui. Muito bem. T2, então, tem módulo, que é o tamanho da hipotenusa desse triângulo. Triângulo retângulo. Muito bem. O cateto adjacente ao ângulo θ2 é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. O cateto oposto é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Façamos o mesmo com o vetor T1. Ele é inclinado em relação à horizontal de θ1. Observe o triângulo retângulo. O cateto adjacente, hipotenusa vezes cosseno. Ou seja, o valor de T1, intensidade de T1 vezes o cosseno de θ1, que é este ângulo. O cateto oposto, a hipotenusa, que é a intensidade de T1 vezes o seno de θ1. Observe que na vertical temos também a ação da força-peso. Muito bem. Como temos o equilíbrio, no eixo X nós temos certeza que a intensidade de T2 cosseno de θ2 anula a ação de T1 cosseno de θ1. A soma desses dois vetores é nula. Logo, T2 cosseno de θ2 igual a T1 cosseno de θ1. No eixo Y, na vertical, a soma dos vetores T1 seno de θ1 e T2 seno de θ2, em intensidade deve ser igual ao peso. Observe. Poderíamos relacionar as intensidades T1, T2, peso e os ângulos de outra maneira. Observe. A mesma questão. Só que imagine que o ângulo entre os dois fios em que há a intensidade T1 e T2 seja 90 graus. Vamos tentar resolver a questão sem a necessidade de decomposição dos vetores. Observe o seguinte. Se eu somar os vetores T1, T2, somar vetores, colocar a origem de um na extremidade do outro, necessariamente, somado ao vetor P de peso, dará uma resultante igual a zero. Portanto, se colocar um vetor na frente do outro, a extremidade do último vetor coincidirá com a origem do primeiro vetor. Muito bem. Observe que o ângulo aqui é θ2, que é o ângulo formado entre a intensidade T2 e a horizontal. E o ângulo entre os vetores T1 e T2 é de 90 graus, já que este ângulo é 90 graus. Imediatamente nós temos um triângulo retângulo em que a intensidade da força-peso, nesse caso, seria a hipotenusa. Muito bem, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Muito bem, sabemos também que θ2 mais θ1 mais 90 é igual a 180 graus. Então, imediatamente, esse ângulo é θ1. Observe que a força-peso forma 90 graus com a horizontal. Daí dizermos que θ1 mais θ2 é igual a 90. Ok. Então, nós temos que Teorema de Pitágoras. P ao quadrado igual a T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado. Seno de θ1 é igual a cosseno de θ2. Eles são ângulos complementares. Seno de um é igual a cosseno do outro. Então, isso é igual a T1 sobre o peso. Seno de θ2 igual a cosseno de θ1. Ângulos complementares. Então, T2, isso é igual a T2 sobre o peso. Saiba mais sobre o assunto tornando-se um aluno cliente.